Olá, pessoal. Bom, quem está na prática geriátrica sabe, né? Todo santo dia a gente se depara com o desafio que é tratar a depressão no idoso. E a grande questão, aquela que fica martelando na nossa cabeça, é sempre a mesma. Como é que a gente usa o que a gente tem, principalmente os antidepressivos, para de fato ajudar o nosso paciente, mas sem colocar ele num risco desnecessário? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando no que as evidências mais novas estão dizendo para a gente. Pois é, esse é o dilema clássico da nossa especialidade. De um lado, a gente tem o alívio de um sofrimento que é imenso que esses medicamentos podem trazer. Do outro, a gente tem a fragilidade dos nossos pacientes, né? E aquele fantasma das quedas, das interações medicamentosas. Onde que a gente traça essa linha? É isso que a gente vai analisar agora. Para organizar bem a nossa discussão, eu montei este roteiro aqui para a gente seguir. Vamos começar com o dilema do tratamento, depois a gente entra na análise de risco contra risco, vê o que tem de novo em evidências, parte para as recomendações práticas e, no final, dá uma espiadinha no que o futuro da pesquisa está prometendo para a gente. Então vamos direto ao ponto. Qual é o dilema do tratamento? E para entender isso, a gente precisa falar sobre uma polêmica importante que gira em torno dos critérios de Beers e o impacto que isso teve, e ainda tem, nas nossas prescrições. Bom, desde lá do finalzinho dos anos 80, os ISRS e os ISRSNs se tornaram a base do nosso tratamento. Eles são, para muitos de nós, a primeira linha de defesa. E com toda razão, né? A gente já viu na prática o impacto transformador que eles podem ter na vida dos nossos pacientes. E aí que surge o grande paradoxo. A Sociedade Americana de Geriatria, através dos famosos critérios de Beers, classificou justamente esses medicamentos, os nossos pilares, como potencialmente inapropriados. Isso, claro, nos deixou numa baita sinuca de bico. Como é que a nossa principal ferramenta pode ser ao mesmo tempo considerado um risco? Essa controvérsia toda nos leva direto para o cálculo mais fundamental da geriatria, a análise de risco contra risco. A questão aqui nunca é evitar totalmente o risco, mas sim escolher qual risco a gente está disposto a correr pelo bem do paciente. E olha, este editorial do Jages resume perfeitamente o nosso trabalho. Prescrever para idosos não é uma busca por uma opção sem risco nenhum. Isso não existe. É, na verdade, ponderar o tempo todo qual é o maior risco aqui. É o do tratamento ou é o risco de deixar a doença sem tratamento? E essa aqui é a balança que a gente põe na mesa todos os dias. De um lado, a depressão não tratada, com todo aquele rastro de sofrimento, de incapacidade, até de mortalidade. Do outro lado, os riscos que a gente conhece muito bem, quedas, interações, efeitos adversos. A nossa arte como geriatras é achar o ponto de equilíbrio para cada paciente. A boa notícia é que, felizmente, novas evidências estão surgindo para nos ajudar a refinar essa decisão. Vamos dar uma olhada agora numa revisão sistemática que joga uma luz nova sobre essa balança de riscos. A abordagem dessa revisão foi, olha, muito inteligente. Em vez de buscar novos estudos, os pesquisadores analisaram os dados que já existiam, mas usando a incidência de eventos adversos como um termômetro para o risco geral do medicamento. Uma forma bem esperta de extrair mais valor de dados que já tinham sido publicados. E aqui vem o pulo do gato do estudo, a grande sacada. Olha só, quando compararam com placebo, os ISSS, eles, como classe, não tiveram um aumento importante de eventos adversos. Agora, os IRSNs, esses sim tiveram. Isso, gente, é uma diferença fundamental. Muda o jogo na hora da gente pensar qual vai ser a nossa primeira escolha no tratamento. A revisão foi ainda mais a fundo e olhou especificamente para a duloxetina. E o que ela achou? Uma associação com o maior risco de quedas, que é a nossa grande preocupação, certo? Os autores até levantam a hipótese de que isso pode ter a ver com interações medicamentosas, um alerta crucial para a gente que lida com a polifarmácia o tempo todo. Ok, então com essas novas evidências na mão, como é que a gente traduz tudo isso em ação lá no consultório, no dia a dia? Vamos agora para as recomendações práticas, para a gente otimizar de verdade o nosso cuidado. Este fluxograma aqui resume uma abordagem bem racional. Primeiro de tudo, avaliar o histórico. Para pacientes que nunca trataram, a evidência aponta para começar com o ISRS. E a partir daí, é um ciclo de cuidado, né? Educar sobre a importância da adesão, otimizar a dose, medir a resposta com escalas como o PHQ-9 e, claro, tá pronto para ajustar a terapia se for preciso. Aqui a gente tem um resumo bem prático para colar na parede do consultório. Começar com ISRS. Por quê? Pela segurança. Dentro dessa classe, dá preferência a escitalopram ou sertralina, pelo perfil mais limpo de interações. Um ponto fundamental, usar escalas de medição. O tratamento guiado por métricas tem desfechos comprovadamente melhores. E claro, já tem na manga as segundas opções caso a primeira não funcione.
E vale muito a pena reforçar este ponto. Essa preferência por escitalopram e sertralina não é à toa, não é arbitrária. Numa população que tem tanta polifarmácia e que é tão vulnerável a efeitos anticolinérgicos ou cardíacos, escolher um medicamento mais limpo é uma decisão clínica super estratégica. Mas a ciência não para, né? Vamos olhar um pouquinho para o horizonte da pesquisa para ver o que está vindo aí. E tem uma coisa grande prometendo responder algumas das nossas perguntas mais difíceis. O estudo Optimum. O estudo Optimum é exatamente o tipo de ensaio clínico robusto que a nossa área estava precisando. Ele foi desenhado sob medida para preencher as lacunas de evidência que a gente ainda tem, principalmente quando o assunto é depressão resistente em idosos. E o mais importante é o que o Optimum está avaliando. Ele não está olhando só para melhora de sintoma, não. Ele está de olho nos desfechos que mais tiram o nosso sono. Eventos adversos graves e, de forma crucial, as quedas. É ele que vai nos dar aqueles dados padrão ouro que a gente precisa para refinar ainda mais a nossa prática clínica. Então a mensagem final que eu queria deixar é esta. As evidências que a gente tem hoje já nos permitem tratar de forma mais segura e eficaz. Mas a grande questão que fica e que nos move é como os resultados do Optimum e de outras pesquisas vão desafiar e refinar o que a gente faz hoje. A nossa responsabilidade como especialistas é estar sempre na vanguarda desse conhecimento para oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes.